O ensino público está à orla do limite possível a uma nação que se presume livre e civilizada. É que há decadência em vez de progresso. É que somos um povo de analfabetos e que a massa deles se decresce é numa proporção desesperadoramente lenta. É que a instrução acadêmica está infinitamente longe do nível científico desta idade. É que a instrução secundária oferece ao ensino superior uma mocidade cada vez menos preparada para o receber. É que a instrução popular, na corte como nas províncias, não passa de um desideratum. É que há sobeja matéria para nos enchermos de vergonha e empregarmos heróicos esforços por uma reabilitação em bem da qual, se não quisermos deixar em dúvida a nossa capacidade mental ou os nossos brios, cumpre não recuar ante sacrifício nenhum. Você tem noção de quem disse isso e quando? Na verdade eu não sei não, professor. Quem foi? Educação. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. O Decreto 7.247, de 19 de abril de 1879, de autoria do ministro Carlos Leôncio de Carvalho, propunha uma reforma do ensino básico e secundário no Império Brasileiro, ou na corte e também nas províncias. Essa reforma vinha no sentido de melhorar a educação como um todo, de tentar eliminar, por exemplo, o analfabetismo, que era gigantesco no Brasil na época do Império, no século XIX, sobretudo no final do século XIX, ainda era muito grande o nível de analfabetos. Então, o Ministério convocou alguns intelectuais brasileiros da época para oferecerem pareceres sobre a educação. E um desses pareceres foi escrito por ninguém menos que Rui Barbosa, o famoso Águia de Aia, um dos maiores intelectuais brasileiros, se não o maior intelectual do século XIX, no nível de escrever e falar muito bem. Ele era chamado de Águia de Aia porque ele era um grande orador, ele era um grande preletor, então ele falava e escrevia muito bem. Ele que fora aluno de Ernesto Carneiro Ribeiro, que foi um dos maiores filólogos brasileiros, um dos maiores gramáticos brasileiros. Então o Rui Barbosa foi convidado a oferecer um parecer para a educação brasileira. Na verdade, ele propõe dois pareceres, ele escreve dois pareceres. O primeiro chama a Reforma do Ensino Secundário e Superior, e o segundo, Reforma do Ensino Primário e várias instituições complementares da instrução pública. Os dois foram publicados em 1883. E aquilo que eu acabei de ler na introdução desse vídeo é de um desses pareceres. Ou seja, um parecer escrito há exatos 140 anos. Se você percebeu o que foi dito na introdução desse vídeo a respeito desse parecer, a gente percebe que as coisas parecem que não mudaram muito. Apesar de todas as mudanças que ocorreram na educação ao longo desses 140 anos, sobretudo a diminuição do analfabetismo, nós estamos muito longe de ter alcançado os objetivos que estavam propostos lá naqueles pareceres e lá também naquela reforma do ensino primário e secundário do Brasil. Nós estamos falando, de novo, de 140 anos de proposta de transformação da educação, e aí nós tivemos, obviamente, uma série de governos, o Império cai, vem a República, e tudo isso vai se seguindo, de modo que a educação parece que vai cada vez mais emperrando, se não andando para trás. E ao que nós podemos atribuir esse atraso na nossa educação? Ao que nós podemos atribuir a dificuldade que nós temos em avançar nas metas que nós nos propomos em relação à educação no Brasil? Será que é o método Paulo Freire? O quanto Paulo Freire tem culpa nisso? Nós estamos falando aqui de reformas educacionais do século XIX. O Paulo Freire é fruto do século XX e, mais especificamente, da segunda metade do século XX. Então, o que será que aconteceu para que a nossa educação não avançasse sequer depois da nossa redemocratização, depois da Constituição de 1988? Por isso eu quero propor a você aqui que me assiste algumas reflexões sobre educação que não se bastarão nesse vídeo. Eu farei alguns vídeos sobre educação, a começar desse problema que eu considero mais básico e mais fundamental da nossa educação,
que é a proposta do Estado brasileiro, o que o Estado brasileiro se coloca como responsabilidade para tratar da educação do Brasil. Então nós devemos olhar, primeiramente, para a nossa Constituição Federal. O que a Constituição Federal diz sobre educação? Vamos ler então o que dizem alguns artigos, os artigos finais da Constituição, 205, 206 e 208 mais especificamente, que tratam sobre educação brasileira. Abre aspas aqui para a nossa Constituição. Artigo 5º. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. 7. Garantia de padrão de qualidade. 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. E 9. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E, por fim, um único item do artigo 208 que diz: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Fecha aspas para a nossa Constituição Federal. O primeiro dos problemas que eu enxergo nas disposições da nossa Constituição a respeito da educação, e aqui eu quero fazer uma afirmação ousada para você, não dizendo exatamente como é que nós faríamos se fosse diferente, mas colocando o problema para você para que nós pensemos juntos. A questão principal para mim de tudo isso que é dito na nossa Constituição sobre educação está nesse ponto do artigo 208 que diz que a educação será gratuita e obrigatória até os 17 anos de idade. Esse para mim é um ponto muito crítico da nossa educação, não porque, obviamente, a educação não deva servir a todos, obviamente que as vagas para quem quiser estudar não devam estar disponíveis, né? Que alguém, um adolescente de 17 anos que queira estudar, ele tem que ter o acesso à educação livre, desimpedido, ele tem que estudar se ele quiser estudar. Mas eu penso o seguinte, antigamente, quando essa não era uma coisa observada tão de perto, ou não era garantida, ou, né, a tentativa de se garantir isso não era olhada tão de perto, antes do ECA, por exemplo, muitos deixavam de estudar para poder trabalhar, né? Então você tinha muitos jovens trabalhando, você tinha muitas crianças ou pré-adolescentes já trabalhando e abandonavam a escola. Isso é um problema, é claro que é um problema, eu não estou dizendo aqui que isso não é um problema e que as crianças e jovens não devem ter acesso à educação. O que eu estou dizendo aqui é que uma gama muito grande de jovens, a partir dos 15 anos, sobretudo, 16 anos, que na minha época, pelo menos, já eram quase adultos, né? Já tinham capacidade de adquirir responsabilidades. Muitos jovens querem trabalhar e, efetivamente, muitos jovens das camadas mais baixas da sociedade precisam trabalhar cedo para ajudar a família.
Então, se coloca um impasse. Você tem um nível de evasão que ainda é alto na educação, no ensino médio, por exemplo, no Brasil. O nível de evasão ainda é um pouco alto. Você tem pouca garantia de que uma quantidade muito grande de jovens do ensino público saia de lá efetivamente educado e pronto para enfrentar os desafios da vida adulta. E isso está lá naquele parecer do Rui Barbosa, de 1883, ele fala, olha, o jovem, o ensino secundário, né, o ensino médio de hoje, ele está cada vez menos preparando o jovem para o ensino superior. Então nós temos no Brasil uma profusão enorme de cursinhos, por exemplo, então a pessoa faz o ensino médio e ainda tem que fazer o cursinho para poder passar num vestibular. Você tem uma quantidade imensa de jovens que terminam o ensino médio e não conseguem passar num vestibular de uma faculdade pública e ficam à mercê, né? Ou vão mais tarde, depois que já estão trabalhando, fazer faculdade privada e pagar pela própria formação. Mas você então cria um complicador nessa transição do final da educação para o início da vida de trabalho. Qual que é o problema que eu vejo nisso? O problema que eu vejo nisso é que a minha opinião sobre educação no ensino médio vai muito na linha do que disse lá também ainda no século XIX, ninguém menos que Luiz Gama. Vamos ver o que disse Luiz Gama sobre a educação primária e secundária lá no século XIX. Abre aspas. Para nós, o ideal da questão do ensino é a instrução gratuita e obrigatória. Obrigatória para o primeiro grau somente e gratuita para todos os graus. A instrução primária obrigatória é um direito do menino, que é tão sagrado como o do pai, e que se confunde com o do Estado. Ainda mais, queremos a liberdade de ensino. Fecha aspas. Então veja, o que Luiz Gama diz aqui é que ele pretende, ou ele pensa a educação no sentido de ser universalizado e gratuito. No entanto, ele prevê obrigatoriedade somente no ensino primário. E no ensino secundário, ela deve ser livre, ou seja, aquele que deseja estudar no ensino secundário, que é o ensino médio hoje, deve ter o acesso garantido, mas ele não precisa ser obrigatório. Por que Luiz Gama, que era um liberal, é sempre bom lembrar, diz isso? Porque ele quer garantir ao jovem, e a época do Luiz Gama, no século XIX, né, na primeira metade do século XIX, o Luiz Gama, os jovens, como eu falei, já eram adultos praticamente, com 16, 15 anos. Você já tinha uma quantidade grande de jovens trabalhando e levando uma vida adulta. Hoje, obviamente, as pessoas amadurecem mais tarde, né? Então os jovens amadurecem mais tarde, mas acho que também é um efeito de você estender por tanto tempo, né, o período de educação básica e você alijar o adolescente, o jovem, do trabalho, ou de algum tipo de trabalho. Eu não estou discutindo aqui se ele deve trabalhar 8 horas, 6 horas, se ele deve trabalhar de carteira assinada, registrado ou não. Eu não estou falando nada disso. É só uma reflexão a respeito de você começar a vida de trabalho, a vida de responsabilidade do trabalho, mais cedo, né? É uma opinião polêmica, obviamente, mas é uma opinião. Porque quando o Estado se impõe a obrigatoriedade, e nos impõe, obviamente, a obrigatoriedade do ensino público até o final, até os 17 anos, você inunda a escola de adolescentes que não querem estar lá. Eu sou professor do ensino básico, eu sei muito bem do que eu estou falando. Tem muitos adolescentes que preferiam estar trabalhando, fazendo alguma coisa produtiva. Ou nós poderíamos ter, por exemplo, uma gama maior de cursos técnicos profissionalizantes nessa fase da adolescência, em que um adolescente que não quisesse completar o ensino médio, em que ele já passou pela alfabetização, já aprendeu as 4 operações matemáticas, já sabe ler, já sabe escrever, já sabe se virar, ele faria algum curso profissionalizante, como nós tínhamos o Senai, ainda temos aqui no Brasil o Senai, então ele faria um curso profissionalizante e iria trabalhar. Ah, mas ele não vai fazer faculdade? A faculdade deveria ser destinada a especialistas, aquelas pessoas que querem construir uma carreira acadêmica, por exemplo. A faculdade não deveria ser uma obrigatoriedade para todo aquele que quer arrumar um emprego. Os cursos profissionalizantes deveriam ser amplamente oferecidos para que você garantisse uma gama grande de pessoas no mercado de trabalho. Você melhoraria, né, a capacidade produtiva do brasileiro, né, das camadas mais jovens da sociedade,
não alijando as do ensino básico, né, que seria o ensino até o final do 9º ano, e você garantiria a liberdade de ingresso ao ensino médio àqueles que quisessem continuar estudando e quisessem, de fato, depois disputar uma carreira acadêmica, fazer uma universidade. Então, tudo isso deveria ser garantido. Mas, a mim, parece muito complicada essa obrigatoriedade do ensino médio. De novo, é uma opinião polêmica? É. Mas é uma opinião, e é uma opinião válida dentro do debate público para quem quer pensar a educação. E aqui, de novo, estou falando como um professor de ensino básico, né, sobretudo do ensino médio, que percebe que salas com 40 alunos, em que você tem, vá lá, uma maioria que não quer estar lá, não quer estudar e que não há meios de fazer com que aqueles jovens prestem atenção, queiram aprender, queiram estar lá aprendendo todas aquelas disciplinas que existem para que eles aprendam, e agora algumas que eles deveriam escolher com a criação do novo ensino médio, algo que a gente vai falar mais para frente em outro vídeo. Você não garante a educação, né, numa sala com 40 alunos, e sobretudo com 40 alunos em que a maioria não quer estar lá e não quer estudar, que deveria, e se quisesse, estar trabalhando. É claro que você deveria criar uma ponte entre o final da educação básica primária e o mundo do trabalho. Essa é a grande dificuldade que se impõe para nós. Você não consegue garantir isso no Brasil hoje. O Brasil tem um problema de desemprego muito grande, né? O Brasil não tem mais indústrias quase, não tem mais capacidade de absorver tanta gente no mercado de trabalho. Então, esse é um outro ponto de um problema que a gente deve pensar e que a gente deve orientar a nossa educação. De novo, uma opinião. Polêmica, mas é uma opinião. O item 7, por exemplo, do artigo 206 da Constituição, fala sobre a garantia do padrão de qualidade. Então nós estamos falando da Constituição de 88, estamos falando de um artigo que está na Constituição que fala sobre a garantia do padrão de qualidade. Quando a gente olha para a educação brasileira agora, em 2024, né, quando a gente olha, por exemplo, para os testes internacionais como o PISA, o Brasil está na posição 65 de 80 países, atualmente. Né? Após a Constituição de 88, todo o trabalho que foi feito na educação brasileira, ou que deveria ter sido feito, nos colocou atualmente entre os últimos lugares nos testes internacionais de educação. Não há alguma coisa errada nisso? Como é que está na Constituição a garantia de um direito, e esse direito não é devidamente alcançado, não é devidamente provido pelo Estado? Isso não demonstra a dificuldade que o Estado tem em garantir aquilo que ele nos promete na própria Constituição Federal? Todos esses artigos que eu li agora há pouco aqui para você, eles não estão, digamos assim, muito atrasados naquilo que o Estado deveria nos garantir? A educação, que é um dever do Estado e da família, como diz a educação, não está muito aquém daquilo que deveria ser o mínimo que o Estado deveria nos garantir, o que nos coloca numa questão importante. O quão o Estado deve se responsabilizar pela educação? Até que nível o Estado deve se responsabilizar pela educação das nossas crianças e dos nossos jovens? E eu não quero parecer excessivamente libertário aqui, ou dizer que o Estado não deve garantir educação alguma e que só as entidades privadas devem garantir educação. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, a nossa Constituição tem uma quantidade imensa de coisas escritas que não são garantidas. E ninguém fala disso, ninguém conversa sobre isso, ninguém questiona isso. Por que o Estado escreve na sua Constituição que irá nos garantir muitas coisas e essas coisas não são alcançadas? Esse também é um problema eminentemente político, da nossa política. O Estado brasileiro não consegue garantir à sociedade brasileira aquilo que ele promete. E se não consegue em outras áreas, na educação, ao que tudo indica, muito menos. Mas as coisas podem piorar um pouco mais, porque há 24 anos atrás, ou seja, em 2000, o Brasil assinou um tratado junto à Unesco chamado Educação para Todos, e que dispunha de algumas metas de educação que deveriam ter sido cumpridas até 2015. Até 2015, algumas metas deveriam ser cumpridas. A saber, abre aspas, 1.
Educação e cuidados na primeira infância, que é o quê? Expandir e melhorar a educação e os cuidados na primeira infância, garantindo, além de condições de saúde, acesso à pré-escola. 2. Universalização da educação primária, que é garantir que até 2015 todas as crianças, veja de novo, todas as crianças tenham acesso à educação primária completa, que no Brasil corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. 3. Habilidades para jovens e adultos, que é garantir o acesso equitativo a uma aprendizagem adequada para habilidades laboriais e técnicas. 4. Alfabetização de adultos, que é alcançar até 2015 um aumento de 50% no nível de alfabetização de adultos. 5. Eliminar as disparidades de gênero na educação primária e secundária até 2015. E 6. Qualidade na educação, que é melhorar a qualidade para que os resultados de aprendizagem mensuráveis e reconhecidos sejam alcançados por todos. Bom, passados 23 anos, né, aquelas metas que deveriam ter sido alcançadas em 2015 pela educação brasileira só foram alcançadas em 2 itens, que são os itens 2 e 5, que é igualdade de gênero na educação, ou seja, você ter uma quantidade equivalente de homens e mulheres, e a universalização da educação primária, que deveria ser garantida até 2015. No entanto, mesmo a universalização da educação primária diminuiu no Brasil. O Brasil ainda enfrenta desafios nessa universalização da educação primária. Ou seja, nós tínhamos uma meta assinada com um órgão internacional, né, ligado à ONU, à Unesco, de até 2015 cumprir 6 metas de educação. Nós cumprimos 2. O que significa isso? Que a nossa educação vai de mal a pior, não é mesmo? Que nós não conseguimos, o Estado brasileiro, de novo falando, não consegue garantir educação de qualidade, não consegue garantir o básico da educação para a sua sociedade, não consegue garantir aquilo que diz a nossa Constituição Federal sobre educação. E aquela crítica daquele parecer feito por Rui Barbosa lá em 1883, há 140 anos, parecem continuar sendo um desafio para nós aqui no Brasil. E vejam, eu nem falei sobre Paulo Freire. Escreve aqui nos comentários se você concorda com esse problema que nós temos na educação e a gente vai continuar nesse assunto no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e até mais.